Meus amados, minhas amadas, né? Ontem, São Paulo, também estamos há alguns dias ouvindo a carta aos Coríntios. São Paulo falava sobre essa realidade da Eucaristia, né? Cuidado para não se apresentar na igreja de qualquer jeito, o respeito pela Eucaristia, é assim que tem que ser. Aí ontem ele fez a grande narração, né, da Eucaristia, né? E hoje São Paulo também, nesse texto de Coríntios, continua falando da Eucaristia, nesse contexto eucarístico, né? Para fazermos parte do corpo de Cristo. Olha que interessante, né? Fazemos parte do corpo de Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos e livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos esse único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membro desse corpo. Aqui está uma grande verdade, minha gente, a grande verdade, que São Paulo vai responder àqueles que pensam assim. Estou falando da época dos coríntios, tá, gente? Da época dos coríntios, nada com qualquer semelhança com os tempos atuais, né? Mas não, a palavra sempre é para hoje, né? Aquelas pessoas que dizem assim, a gente ouve muito assim, eu não sou muito de frequentar a igreja, eu rezo em casa, né? Faço as minhas orações lá com Deus, fico em casa para fazer minhas orações, enfim, para que ir tanto à igreja, para que tanto a missa, enfim. A resposta é que São Paulo está dizendo hoje. Vós todos juntos, todos juntos, sois membro do corpo de Cristo, e individualmente também. Mas para fazermos parte individualmente do corpo de Cristo, temos que estar, não existe outra maneira, minha gente. É o que São Paulo está dizendo aqui. Ou seja, ou estamos juntos, e juntos formamos o corpo de Cristo. E quem é esse juntos? Cada um de nós. Então, para fazermos parte do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Para fazermos parte do corpo de Cristo, temos que estar juntos. Quando eu digo juntos, a vida de igreja, a vida de comunidade, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É claro que a gente tem que ter os nossos momentos a sós com Deus, de entrar no quarto, fechar a porta, rezar para com Deus. É claro que a gente deve cultivar isso. Mas para fazermos parte do corpo de Cristo, temos que estar juntos. A soma dos indivíduos que estão juntos fazem parte do corpo de Cristo. Por isso que a gente ouve uma expressão muito forte, e é verdadeira essa expressão, que fora deste corpo de Cristo não há salvação. Para sermos salvos, temos que estar dentro do corpo, participarmos do corpo, inseridos no corpo. Outras leituras vão dizer que temos que estar enxertados no corpo, porque se sairmos deste corpo, eu rezo em casa, não vou na missa, opa, continua então. Mas você não é membro do corpo, você está fora do corpo. Ou você entra no corpo, entra no redil das ovelhas, ou você corre o risco de ficar de fora. Porque fora desse corpo, fora desse redil, não se pode salvar. Não há salvação fora desse corpo de Cristo. E olha que interessante, ainda nessa primeira leitura, o que São Paulo vai nos dizer, muito abertamente, assim, olha. Na igreja Deus colocou, olha só, em primeiro lugar os apóstolos, segundo os profetas, depois os que têm o dom e a missão de ensinar, apóstolos, profetas que ensinam, depois muitos outros dons, a saber, dons de milagres, dom de curas, dom de obras de misericórdia, dom de governo, direção, dons de línguas, enfim. Ou seja, olha a sequência como São Paulo coloca, né? A prioridade, e vai terminar dizendo assim, aspirai os dons mais elevados. Os dons mais elevados, né? Buscai os dons mais elevados. Às vezes a gente confunde, eu vou em tal igreja porque lá tem um pregador que quando fala, abre a boca, cai todo mundo, enfim, tem o dom de profecia, tem o dom de cura, tem o dom... Não, já ouviram isso?
Já ouviram isso? Já ouvimos. Ou seja, e o dom de cura, o dom de profecia está lá embaixo. Tem outros dons mais elevados acima. Então, cuidado com onde a gente vai buscar a referência da nossa fé. Então, cuidado para a gente não se confundir. Eu vou porque aquele lá tem o dom de cura, faz cair todo mundo, então é lá que eu vou. Opa. O dom de cura é importante? Claro que é. Os milagres são importantes? Claro que são. Mas existem outros dons mais elevados. Então, aspirai os dons mais elevados, vai dizer. Mas o que chama a atenção, minha gente, aqui é o evangelho de hoje, né? Olha que interessante. O evangelho de hoje faz a gente tomar uma posição, para a gente dizer onde é que a gente quer estar. Onde é que a gente escolhe estar? Que lado que nós escolhemos estar? Jesus está entrando lá em Jerusalém, né? Ali, aliás, está entrando numa aldeia chamada, uma cidade chamada Naim. E de repente, quando ele está entrando na cidade, ele está entrando, e com Jesus, uma grande multidão. Uma grande multidão com Jesus. Jesus na frente dessa multidão. Olha, olha que coisa mais linda. Como a própria palavra de Deus vai iluminando. Primeira leitura fala do corpo, não falou? Do corpo. Quem é a cabeça? Jesus. E a igreja o que é? O corpo. E fora desse corpo não tem vida, não tem salvação. E olha o evangelho de hoje. Jesus está indo para Naim, uma aldeia. Jesus está na frente e uma multidão atrás. Jesus a cabeça e o corpo atrás. É ou não é? O corpo seguindo Jesus. O corpo seguindo Jesus, né? Uma procissão. Quando ele está entrando, tem uma outra procissão também. Uma outra procissão vindo ao encontro dele. É um funeral. É um funeral. Ali, olha que coisa, que cena trágica. Que cena trágica, né? Geralmente é assim, a gente sempre espera que os filhos sepultem seus pais, né? Ali está de novo o reverso da vida. O reverso da vida. Ou seja, uma mãe, viúva, mulher, pobre, o único filho, homem, sendo sepultado. Pensa num quadro catastrófico para aquela mulher. Ou seja, sozinha, abandonada, ninguém mais por ela. Ninguém mais por ela. E lá vem o funeral, lá vem essa cena trágica, e ao encontro das duas procissões, Jesus com a multidão e o funeral se encontram. Quando se encontram, Jesus ali pede para parar. Pede para parar. Primeira coisa que vai dizer Jesus para aquela mulher: não chores. Não chora. Não chora. Acho que tem um certo momento na nossa vida que Jesus está dizendo para cada um de nós. Talvez ela quisesse ouvir: Jesus, cura meu filho, levanta meu. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Mas talvez assim, a primeira coisa que ela gostaria de ouvir, assim: Jesus, meu filho, ressuscita, né? Aviva o meu filho, etc. Mas não, primeiro Jesus falou assim: não chores, não deixa o desespero tomar conta, não deixa a dor e o sofrimento, não fica nisso. Tem gente que fica a vida inteira nesse luto constante. O choro para Jesus tem tempo de validade. Então não chora, levanta a cabeça, organiza a tua vida. Escolha estar no lado certo agora da tua vida. Não chores. Depois Jesus pega, ele ordena: filho, levanta, e entrega para sua mãe. Ou seja, devolve a ordem natural, enfim, né? Reaviva aquele menino. Ou seja, mais do que fazer o milagre para o menino, faz o milagre para a mãe. Mais do que fazer o milagre para o menino, ele faz para a mãe dele, né? Sozinha, abandonada, mulher, pobre, viúva, enfim. Ele devolve a dignidade daquela mulher ao ressuscitar, né, o filho, ao dar a vida, né, ao restituir a vida daquele filho, daquele menino, né. Mas assim, o que faz lembrar, o que faz a gente meditar é justamente esse encontro. Duas procissões. De um lado, a procissão da vida. De um lado, a procissão de Jesus com a multidão, a procissão da vida. E de outro lado, a procissão da morte. Da morte, da dor, do choro. Né? Qual procissão que a gente quer caminhar? Qual lado que a gente quer estar?
Uma procissão que conduz à morte ou uma procissão que conduz à vida? Seguir Jesus, ouvir Jesus, seguir os passos dele. Ou a gente continuar, porque aqui também o reflexo dessa procissão é reflexo do pecado. Para onde nos leva o pecado? O pecado nos leva para a morte. O pecado nos leva para as lágrimas. O pecado nos leva para o desespero. O pecado nos leva para o abandono. Então, se nós, hoje aqui, decidirmos seguir a procissão de Jesus e, ouvindo dele, não chora, para de chorar, para de se lamentar, para de reclamar, para de murmurar, para de seguir essa procissão de morte. Você tem a oportunidade de me seguir aqui, seguir a procissão da vida que nos oferece Jesus. Então, esse é o convite de cada um de nós de hoje. Aprendemos duas coisas importantes. A primeira leitura com São Paulo, que se nós não participarmos desse corpo, podemos correr o risco de estarmos fora. E esse corpo é o corpo de Cristo, a igreja, que segue Cristo. É a mesma procissão que estava indo com Jesus. Jesus na frente, a multidão atrás, a igreja, caminhando. E a gente aprendeu também nessa leitura de hoje, que nós podemos escolher em que lado nós queremos caminhar de hoje em diante. Seguindo a procissão da morte, que nos leva à morte, que conduz à morte, o sepultamento, a dor, a tristeza e as lágrimas, ou seguir Jesus, que nos leva para a vida. É claro que a gente quer seguir Jesus, é ou não é? É claro que a gente quer seguir Jesus, mas às vezes na prática, minha gente, a gente continua seguindo o caminho da morte, quando a gente não renuncia ao pecado, quando a gente insiste em permanecer naqueles vícios, naqueles cânceres do pecado, a gente, na prática, deseja a vida, mas segue o caminho da morte. Deseja entrar pela porta estreita, mas vai cair no precipício da porta larga. Decidamos hoje em que lado que a gente quer caminhar. Amém? Mas amém, amém? Pergunte se essa pessoa do lado entendeu tudo. Entendeu? Então coloque em prática. Amém?